Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Janaína Luna e hoje a gente vai ter aula de português. Eu trouxe para vocês gênero textual, resumo. Então, só para a gente lembrar, os gêneros textuais, eles são aqueles textos que promovem uma interação específica numa situação de comunicação e possuem uma razão para isso. Então, eles são textos que eles vão ter uma função, o leitor e o texto vão ter uma interação bem específica e precisa haver uma comunicação, algo precisa ser dito e esse texto ele foi escrito por uma razão. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então a gente tem o e-mail. O e-mail ele tem uma característica específica, você precisa ter um arroba para mostrar o endereço, o destinatário. Quando você escreve, ele tem todos uns detalhes, ele não é igual a uma carta, que a gente sempre tenta comparar esses dois gêneros textuais. E ele precisa ter uma comunicação, você vai enviar alguma coisa, você vai falar alguma coisa, e ele tem uma razão, ou seja, mandar algum documento, falar dar um oi, enviar algum arquivo, certo? A piada, a piada também é um gênero textual quando ela é escrita, certo? Então lembrando que a piada ela também pode ser um gênero oral, tá? Mas nesse momento a gente está falando de escrita. Então, quando você lê uma piada, você tem uma comunicação, há uma razão por ter sido escrita, e ela tem uma característica específica. E também tem a questão da poesia, O poema em si, ele também tem características específicas, ele comunica, ele passa uma mensagem diferente de um texto narrativo, de outro gênero textual também, e ele tem uma estrutura. Ficou claro? Aí o resumo. O que é o resumo? O resumo ele é um texto que apresenta pontos, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos em outro texto. Para que você faça um resumo, é preciso que você tenha o texto base. Você tendo o texto base, você vai resumir. Você vai tirar desse texto base os pontos, as ideias e os fatos principais que já estão nesse texto base. Ficou claro? E para que você faz resumo? A gente, de professor, a gente pede muito resumo. Resumo de livro, resumo de vídeo, resumo de aula. Então a gente pede muito resumo. E o resumo ele vai te ajudar a estudar e a memorizar os textos escritos ou falados. Lembrando que você pode fazer um resumo da minha aula, por exemplo. Você pode fazer um resumo deste vídeo, por exemplo, tá? Então, necessariamente, você não faz resumo só de texto escrito, mas de texto falado também. Imagina, você vai para uma palestra e aí tem aquela dinâmica, Muito rápido, você não vai conseguir copiar tudo que está no slide, você não vai conseguir transcrever tudo que o palestrante está dizendo. Mas se você tiver uma habilidade para resumir os pontos principais, as ideias mais importantes daquela palestra, você vai conseguir fazer um resumo maravilhoso. E aí, na minha pesquisa, existem várias dicas de como fazer um resumo. Você pode, pesquisar na internet, colocar lá no Google resumo, que vão surgir um monte de possibilidades. Então eu enxuguei algumas coisas para que você pudesse ter uma ideia do que seria um resumo. Então, para fazer o resumo, você precisa ler o conteúdo pelo menos 2 vezes. Isso tudo porque na primeira você vai ter uma ideia do conteúdo, você vai ter uma ideia geral. Quando você lê da segunda vez, você já está familiarizado com o texto. Você já conhece algumas coisas. Então fica mais fácil para você fazer o resumo. Quando você terminar de fazer essas 2 leituras, o segundo passo é você grifar e marcar o que for de mais importante. Lembra que muitos textos têm assim, algumas expressões como ou seja, assim. Então você vai cortando essas partes
e vai logo no que é mais importante, vai logo no que é pontual, certo? Vá começando pelos parágrafos, comece pelo parágrafo. Eu vou resumir o primeiro parágrafo, depois eu resumo o segundo parágrafo, e vai resumindo parágrafo por parágrafo, né? Porque a gente sabe que cada parágrafo tem uma ideia principal e tem as ideias secundárias, né? Quando você se deparar com muitas palavras, tenta colocar em uma só, se possível. Então, ao invés de você esticar muito a frase, tenta resumir, tenta enxugar da forma mais curta possível. No resumo, você não pode dar opinião, tá? Então, você não está dizendo, você não pode dizer se o texto é bom, se foi difícil, você não pode fazer isso. Você simplesmente está resumindo o que o autor fez ou a autora fez, tá? Quando se dá opinião, é outro tipo de gênero. Não pode usar as mesmas palavras do texto base. Você não pode copiar. Ou você troca, ou você diminui, ou você muda, mas não pode usar as mesmas palavras que tem no texto base. E também não pode transcrever parte do texto. Você não pode achar que uma parte do texto foi interessante, aí você vai lá, copia e coloca no teu texto. De jeito nenhum, tá bom? E aí, além dessa tarefinha, você vai fazer o seguinte, você vai voltar, né, os slides, você vai voltar o vídeo e você vai tentar entender, né, novamente revisar o que é o gênero resumo. E como tarefinha, a gente tem 3 livros, né, bem importantes para que vocês leiam para a questão de concurso, de vestibulares, né, do Enem. Então é importante que vocês leiam esse texto. Então a gente tem Iracema, de José de Alencar, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, como tarefinha, você pega, revisa aquelas dicas de como fazer resumo, lê o texto ou um trecho do texto, um capítulo, pode ser um capítulo do texto, e aí você resume esse capítulo, tá? São 3 livros muito importantes para a tua bagagem de leitura, né? Diante de um Enem, diante de um concurso, e que se você conseguir resumir, colocar aquelas habilidades, né, do resumo para esse texto, vai ficar muito massa, vai ficar bem legal e você vai conseguir colocar em prática o que é um resumo, tá bom? Agradeço imensamente, muito obrigada, a gente se vê na próxima.